Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a América Latina. Como nós sabemos, a América Latina foi colonizada principalmente por Espanha e Portugal. Por isso, é denominada de América Latina, ou seja, porque a língua espanhola e portuguesa é derivada do latim. Essa colonização ocorrida na América Latina seguiu os moldes do mercantilismo, da colonização de exploração, ou seja, a exploração que visava apenas retirar recursos minerais, energéticos para acúmulo de riqueza da metrópole. Após a independência política dessas colônias, fato esse que ocorreu principalmente a partir de metade do século XIX, o tipo de economia dependente pouco mudou nessas colônias após sua independência. Os novos países continuaram a produzir e exportar produtos primários e exportar tecnologias e bens industrializados, a tomar emprestado dinheiro de instituições financeiras internacionais e a contrair volumosas dívidas externas. A América Latina corresponde ao território mexicano, passando pela América Central e toda a América do Sul. A mão de obra, mesmo tendo deixado de ser escrava, continuou ainda em sua grande maioria mal remunerada. Por isso, na América Latina, há uma grande desigualdade social. As desigualdades sociais são bem maiores do que na América anglo-saxônica, e salvo algumas poucas exceções na África. Essa influência cultural, oriunda aí de diversas nacionalidades, produziu no continente americano distinção entre os países do continente, o que levou à divisão entre a América anglo-saxônica, aqui, Canadá e Estados Unidos, e a América Latina. Desse modo, são considerados países latinos todos aqueles que possuem línguas derivadas do latim, como por exemplo o espanhol, o francês, o português. Já na América anglo-saxônica, as nações falam língua de origem saxônica, como por exemplo o inglês. Esse critério utilizado para regionalizar, ele não é muito rigoroso, tendo em vista que existem países localizados na América Latina que falam inglês, dentre os quais podemos citar a Guiana, Trinidade e Tobago, além dos holandês, falado em Suriname, sem contar também os países que preservam suas línguas nativas, como o Paraguai, que além do espanhol também fala o Guarani. Na América anglo-saxônica, da mesma forma, existem países, como é o caso do Canadá, considerado anglo-saxônico, mas que falam tanto o inglês como também o francês. Na América anglo-saxônica, onde tem os países Canadá e Estados Unidos, assim também como outras nações desenvolvidas, os 10 mais ricos da população ficam com cerca de 20% a 28% da renda nacional, ao passo que os 60% mais pobres cabem de 35% a 39% desse total. No México, por exemplo, os 10 mais ricos ficam com 38,7% da renda nacional, ao passo que os 60% mais pobres ficam com apenas 26,5% desse total. No Brasil, os 10% mais ricos ficam com uma porcentagem superior a 42% da renda nacional, enquanto que os 60% da população mais pobre ficam com apenas 22,4% desse total. Então, é uma grande injustiça quando nós comparamos os países subdesenvolvidos com relação à sua distribuição de renda. Essas desigualdades sociais tornam-se gritantes quando examinamos as condições em que vive a população, principalmente aí na América Latina. As taxas de analfabetismo, por exemplo, chegam a atingir mais de 50% da população com 15 anos de idade, ou mais em alguns países, como é o caso do Haiti, e mais de 26% da população de Guatemala, 22% da população de Nicarágua e quase 20% da população de El Salvador, enquanto que nos Estados Unidos e no Canadá sequer atinge 1%. A expectativa de vida nesses países subdesenvolvidos são bastante inferior também aos desenvolvidos,
Nós podemos observar que na Bolívia a expectativa de vida ia em torno de 65 anos, 60 no Haiti, enquanto que no Canadá e nos Estados Unidos a expectativa de vida ultrapassa aí os 80 anos. O fator que mais caracteriza a América Latina em comparação às outras demais regiões do planeta são sua desigualdade social. Na imagem fica bem visível isso aqui, ó. A América Latina ela é vista internacionalmente como a região do globo onde, em média, existem as maiores desigualdades do planeta, com minoria rica que concentra boa parte da renda nacional, e também das propriedades em geral, especialmente as terras produtivas, e imensa maioria com pequena fatia dessa riqueza. A metrópole na América Latina reflete os dilemas e boa parte dos problemas que enfrentamos. O moderno ao lado do arcaico, a riqueza contrastando com a pobreza, luxuosos condomínios e imensas favelas, transporte coletivo precário e insuficiente, permanentemente superlotado, e as mesmas vias, imenso número de carros particulares blindados devido à crescente violência urbana. Ao lado da violência, percebemos também o elevado índice de furtos e roubos, com mortos e feridos, violência contra mulher e menores de idade, contra pessoas com alguma deficiência física. Os índices de corrupção nos países têm aumentado e o desvio e o mau uso dos recursos públicos também são alarmantes. Em alguns países cresce enormemente a cada ano. Em grande parte dos países que compõem aí a América Latina, o que se verifica também é um sistema judiciário lento e de má qualidade. O excesso de burocracia atravanca aí a criatividade e os negócios. A educação deficiente e de má qualidade também, ao lado de um imenso número de analfabetos funcionais. Somada aí à mídia sensacionalista, especialmente a televisão, e que vulgariza a violência, a corrupção e a ideia de vencer a qualquer custo, mesmo que atropelando aí o direito dos outros, também contribui para perpetuar essa situação que se vê e se verifica na América Latina. Na América Latina, há várias décadas, predominam dois modelos de desenvolvimento alternativos. Um deles é o liberal e o outro é o estatizante. O modelo liberal ele é o mais simpático ao sistema ou modo de produção capitalista e à economia de mercado. A globalização é tratada como uma oportunidade de modelo liberalizante. Aqui na América do Sul, o Chile é o melhor país a representar esse sistema de economia liberalizante. O México, o Peru e a Colômbia também se aproximam desse modelo e do Chile. O Brasil, nas últimas décadas, fica aí em uma posição intermediária entre o estatizante e o liberal. O modelo liberal ele é um modelo mais pragmático, ou seja, ele é mais prático, realista e objetivo. Ele é extremamente aberto ao mercado internacional e aos capitais estrangeiros. E uma das coisas defendida é a privatização. O México, por exemplo, realizou aí inúmeras privatizações de empresas estatais, abriu o mercado interno para a globalização e atraiu vultuosos investimentos externos. O Chile é praticamente um caso especial na América Latina. Possui um padrão de vida relativamente elevado, uma renda per capita de cerca de 14,4 dólares, isso dados de 2010. O maior IDH de toda a América Latina. A taxa de analfabetismo da população com 15 anos ou mais de idade é de apenas 3%. Tem conhecido um crescimento econômico em torno de 6 a 9% aí desde os anos de 1990, a mais elevada da América Latina e de todo o continente americano. Essa performance do Chile, chamado às vezes de tigre latino-americano, é o resultado de uma série de reformas liberalizantes implantadas desde os anos de 1990, chamados de modelo chileno. Criticada por alguns e elogiada por outros, esse modelo chileno
constituiu uma enorme abertura da economia em grau muito maior que a do Brasil ou a Argentina, por exemplo. Para isso, realizou a diminuição drástica dos impostos para a importação e principalmente para a exportação. Privatizou inúmeras empresas estatais que monopolizavam seus mercados sem existir, portanto, concorrência. Incentivou o empreendedorismo, diminuiu os impostos, a burocracia, anulou obstáculos à entrada de investimentos estrangeiros. Só para a gente ter uma ideia, o Estado chileno fica com cerca de 17% do PIB arrecadado, ao passo que no Brasil essa proporção chega aí em torno de 38%. No que se refere à burocracia, ou seja, o tempo que leva para abrir uma empresa no Chile é de apenas 20 dias, enquanto que no Brasil 152 dias e na Venezuela 155 dias. O modelo estatizante, como o próprio nome já diz, ele busca como prioridade o domínio ou controle do Estado sobre os agentes econômicos, em que há ou ocasiona a estatização. Esse modelo estatizante, conhecido também como socialismo americano, é comum na Bolívia, no Equador, Cuba e Venezuela. Esse modelo ele é mais ideológico, ou seja, se fundamenta em determinadas ideologias socialistas. Esse modelo estatizante ou venezuelano, que até as décadas de 1990 era representado principalmente por Cuba, é, neste século, mais pela Venezuela. Não privatizou nada e estatizou inúmeras empresas, estrangeiras e nacionais. O modelo estatizante repudia o capitalismo e culpa os Estados Unidos pelos problemas latino-americanos. A globalização e o mercado é tratado como uma ameaça. Por isso, a Venezuela não procurou atrair investimento estrangeiro, assim como o Chile tem feito. Embora, nos últimos anos, até 2014, houve um notável aumento da participação da Venezuela aí no mercado internacional em exportação de petróleo. Com uma área de 912 mil quilômetros quadrados, a população da Venezuela é estimada aí em torno de 27,5 milhões de habitantes. A Venezuela teve renda per capita de 10.800 dólares, isso em 2010. Esse valor relativamente elevado se deve basicamente à extração do petróleo, mineral abundante no litoral do país, conforme nós podemos visualizar aqui nos maiores campos petrolíferos encontrados na Venezuela. O petróleo e a indústria petroquímica e de seus derivados é a grande riqueza da Venezuela, responsável aí por cerca de 90% de todas as suas exportações. A taxa de analfabetismo na Venezuela está em torno de 5% da população, de 15 anos ou acima. Cerca de 18% da população da Venezuela é subnutrida. 11% da população não tem acesso à água tratada. 23% da população vive abaixo da linha da pobreza. O país está no 73º lugar no ranking do IDH, isso dado de 2012, ou seja, acima do Brasil, que está na posição de 84º lugar. Na verdade, o imenso volume de riqueza obtido nas últimas décadas com o petróleo não foi capaz de trazer as melhorias esperadas para a população venezuelana. A má aplicação desses recursos fez com que o padrão de vida de grande parte da população decaísse nos últimos anos. A situação piorou a partir de 2014, quando os preços internacionais de petróleo desabaram. Os barris de petróleo, que custavam $100 no início do século, passou a ter um valor de $50 em 2015. Como o país depende muito da exportação de petróleo e de produtos derivados do petróleo, ocorreu então o desabastecimento de alimento e a inflação chegou aí ao descontentamento populacional. Apesar de todo o período conturbado atual que a Venezuela
vivencia, ela ainda protagoniza na atualidade as maiores disputas geopolíticas ou territoriais da América do Sul, reivindicando um território pertencente à Guiana, como nós podemos observar aqui, ó. A Venezuela reivindica o território de Essequibo, além também de envolver em vários conflitos fronteiriços com a vizinha Colômbia. Bom, pessoal, nossa aula é só até aqui. Até mais. Até a nossa próxima aula.